Circuito 4x4, leitura bíblica no ano de 2020. É um desafio para a Igreja Batista em Itaquari. Oséias 6,3 nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime. Eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldades por falta de tempo para podermos ler a palavra de Deus, para podermos entrar na presença do Senhor. Mas agora, quando estamos nesse tempo de isolamento social, percebemos que temos uma oportunidade de podermos nos aproximar mais do Senhor e principalmente da leitura da sua palavra. O circuito 4x4 é uma maneira de nós podermos nos aproximar da Bíblia, de nos aproximarmos da palavra do Senhor. Então... Oi, tudo bem com você e com a sua família? Como que está a saúde? Trago para você um texto de autoria da cientista Lígia Moreiras, escritora do blog Cientista que Virou Mãe, que diz assim: a fase atual da quarentena, abrindo o 3º mês, é marcada por cansaço, desânimo intenso, necessidade absoluta de reformulação do trabalho, de coisas decididas, inclusive decididas no início da quarentena, de práticas, de rotina, inicialmente adotadas no isolamento, de tudo. O corpo com sinais de pouco uso, pouco alongamento, pouco movimento, mesmo que você esteja se movimentando porque a sua rotina foi alterada e o corpo está se adaptando ao novo. Pensamento negativista, descrédito generalizado em informações, nostalgia, pensamentos vagos, dificuldade de continuar tarefas por não ver sentido nelas. Confie, elas têm sentido sim, é só a sua percepção. Apetite alterado, déficit de atenção e de manutenção do foco, anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer com coisas que antes nos eram prazerosas, entre outros. Isso não é fruto da minha observação, mas também dos estudos que já fiz e que continuo fazendo sobre efeitos do confinamento, do isolamento social, do estresse imprevisível. Quando não temos como prever os eventos estressantes e traumáticos, nos comportamos dessa maneira aí. Por que eu estou apontando isso?
para que todo mundo que está se sentindo assim saiba que muita gente está assim. Não é um problema seu, uma inabilidade sua, uma incapacidade. É assim mesmo que a gente se comporta. Então, minha gente querida, segura firme aí e não deixa a coisa degringolar. Lembrem-se sempre, nosso corpo e nossa mente reagem a despeito da forma como gostaríamos que reagissem. Tem muita gente em sofrimento, sim. E isso não diz nada a respeito da sua incapacidade de enfrentamento. Não diz que você é fraco ou desorganizado ou nada disso. Diz apenas que você é um ser humano passando pela situação mais adversa dos tempos atuais. Respira. O vírus nos lembra disso todos os dias. Respira fundo. Não vamos nos comportar dessa maneira até o fim. O comportamento muda. Nossa resposta é adaptativa. Significa que ela vai se adaptando. Não tem nada de doente, ou incapaz, ou fraco, ou despreparado em quem não está se sentindo bem neste momento. É normal, é esperado. Logo mais vamos reagir de outra maneira. Tá tudo bem não estar bem agora. Tá tudo bem em se sentir bem em um dia e péssimo no outro. Tá tudo bem sentir medo. Tá tudo bem sentir felicidade com pequenas coisas. Tá tudo bem ter crise emocional. Tá tudo bem ter oscilação de humor. Só não tá tudo bem descontar tudo isso nos outros. Aí não tá tudo bem não, porque o outro também tá sofrendo. O isolamento social também tem fases. Essa é bastante densa. Segurem-se no que vocês têm de mais valioso em suas vidas e espero que nutram valores gentis e amorosos. Isso vai fazer muita diferença agora. Força, gente! Este foi o texto da doutora Lígia, que nos dá força e nos motiva a continuar. E o que o Senhor nos diz em sua palavra? O Salmo 3, verso 5, declara assim: Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que sustém. Em Romanos capítulo 8, dos versos 37 ao 39, o apóstolo Paulo nos motiva com palavras tremendas. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos sustenta nesse momento e está tudo bem sermos sustentados pelo Senhor. Glória a Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força
bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Bom dia, graça e paz. Que bom, meus queridos irmãos e irmãs, que podemos nos encontrar mais um domingo. Esse é o dia que o Senhor proporcionou um momento na vida dos seus servos. Este é o dia que nós temos a possibilidade de juntos, mesmo nas nossas casas, de estarmos adorando ao Senhor, de estarmos aprendendo também da palavra do Senhor. E nós estamos estudando neste tempo, a respeito do andando nos passos de Jesus. Mas antes da gente falar sobre andar nos passos de Jesus e entrarmos na lição de hoje, quero lembrar o seguinte: talvez você tenha esquecido, mas nós ainda estamos no desafio 4x4. É o desafio de leitura da Bíblia durante o ano de 2020. Eu sei que muitas coisas têm promovido desânimo, muitas coisas têm causado assim um desânimo, uma má vontade da gente poder estar parando para ler a palavra de Deus. Mas, meus queridos irmãos, não desanimem, insistam, permaneçam firmes na leitura da palavra de Deus. Nós estamos na segunda etapa, e a segunda etapa vai até o dia 15 de julho. Então, irmãos, meus queridos, continuem firmes, faça o possível. São 4 capítulos por dia, com 15 minutos, com 30 minutos no máximo, você consegue ler estes capítulos, você consegue ter um tempo de devocional para a sua vida. A leitura aqui não é um concurso para a gente poder ganhar um prêmio no final, não, é mais para poder incentivar a criar o hábito de podermos estar reunidos, com o Senhor, de criar o hábito de podermos estar assim, tendo uma vida devocional, entrando na presença de Deus. Muitas vezes a gente ouve falar de vida devocional, de vida de oração, de vida de leitura da palavra de Deus, mas a gente só ouve. E o Circuito 4x4 é uma oportunidade que nos dá de podermos estar praticando isso, para a honra e glória do Senhor, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento, para afirmar as convicções e principalmente para poder fazer com que a nossa fé venha a crescer e cada vez mais se firmar no Senhor. Então, Circuito 4x4, seguindo os preceitos de Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Busque conhecer o Senhor. Não deixe que o desânimo, não deixe que as tarefas que talvez você fica colocando na sua vida, para poder preencher o seu tempo, venham tirar o seu tempo de leitura da palavra de Deus. Ok? Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos nesse tempo, com a ideia de a Bíblia, vamos estudar juntos, e nós estamos propondo o estudo a respeito de andar nos passos de Jesus. Nós já temos visto algumas características sobre como devemos andar nos passos de Jesus, como devemos caminhar, como Jesus caminhou. Se nós somos servos, se nós somos discípulos de Jesus, precisamos seguir os passos do Mestre. Então, nós precisamos aprender a andar como Jesus
andou em humildade. Jesus, ele andou como ele tinha uma missão. Vários foram os momentos que nós aprendemos sobre andar nos passos de Jesus. E em continuidade a isso, na semana passada, nós vimos a respeito de perdoando como Jesus. Andar nos passos de Jesus significa também nós aprendermos a perdoar como Jesus. E isso é algo muito importante. Estaremos dando continuidade a este estudo, porque na semana passada nós abordamos a respeito da característica desta atitude de Jesus em relação aos seus inimigos, em relação aos soldados romanos, em relação à multidão e em relação também às pessoas que o procuravam com o coração arrependido. Esta é uma característica do andar como Jesus andou, perdoando como Jesus. Tratamos muito disso na semana passada. Hoje nós estaremos olhando em outra perspectiva, porque nós vamos olhar agora para a nossa vida. Como que nós, como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus, como proclamadores de que somos cristãos e somos seguidores de Jesus, como que nós devemos estar perdoando como Jesus perdoou? Talvez você até se pergunte, por que eu devo perdoar? Por que eu devo perdoar aquela pessoa que me maltratou, aquela pessoa que maltratou a minha família, aquela pessoa que falou tão mal de mim, aquela pessoa que armou contra mim? Por que eu devo perdoar? É uma questão difícil, não é uma questão fácil. Eu disse na semana passada, e volto a repetir, que perdoar não é uma coisa simples, que a gente perdoa e esquece. Não, nós seres humanos não temos esta capacidade ou esta condição de esquecer. O único que perdoa e esquece é Deus, mas nós não. Então, por que eu devo perdoar? A resposta para esta questão, ela não está baseada no merecimento daquele que nos ofende, daquele que nos maltratou. Se nós olharmos para a pessoa e tentarmos achar alguma coisa boa naquela pessoa que vai nos levar a perdoá-la, nós não vamos perdoá-la. Por isso que perdoar como Jesus não se baseia no merecimento daquele que me ofendeu, daquele que me maltratou, daquele que disse calúnias ou que falou mal a meu respeito. Nós temos que aprender a perdoar como Jesus. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque nós fomos perdoados por Ele. Nós perdoamos porque fomos perdoados. É a primeira base, é o primeiro nível para nós podermos subir este degrau e aprendermos assim a perdoar como Jesus. O texto de Efésios capítulo 4, versículo 32 nos diz assim, acompanhe comigo a leitura. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus em Cristo nos perdoou. Fiz a leitura aqui na Almeida Revista e Corrigida. Então, olha só, nós devemos perdoar. Por que devemos perdoar? Poderíamos dizer assim que a resposta, ou a primeira resposta a este questionamento tão sério e muitas vezes tão crítico na vida de muitas pessoas, porque elas foram tão feridas, tão magoadas, que elas não conseguem ver assim uma amplitude para poder exercitar o perdão. O interessante, abrindo um parênteses aqui sobre isso, é que muitas vezes quando nós somos feridos, quando nós somos magoados e nós não perdoamos, o que acontece? Nós continuamos carregando esta mágoa, nós continuamos carregando esta dor. Então, exercitar o perdão também é uma forma de nós nos aliviarmos. Por isso que perdoar, por que devemos perdoar? Porque nós fomos perdoados. Fomos perdoados dos nossos pecados, daquilo que nos maltratava, daquilo que nos afastava de Deus. E nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo nos orienta em Efésios, precisamos exercitar este perdão para com as outras pessoas. A segunda razão que nós podemos assim levantar a respeito de que por que devemos perdoar é que para que perdoemos aos outros é que queremos ser perdoados. Para perdoar os outros,
vai mostrar que nós queremos ser perdoados. E aí você fica, pastor, mas está meio confuso isso. Eu vou tentar clarear isso para você. Olha Mateus capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. Diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Esta palavra de Jesus, ela veio logo em seguida ao ensino da oração, quando Jesus estava ensinando os seus discípulos como eles deveriam estar orando, buscando a presença de Deus. Não decorando frases, mas usando o estilo, a forma como aquela oração foi apresentada. E logo então, depois que Jesus ensina sobre esta questão da oração do Pai Nosso, como é bem conhecida, ele fala exatamente, ele toca exatamente sobre esta questão do perdão, que nós devemos perdoar porque nós fomos perdoados pelo Senhor. Se nós não perdoamos as nossas ofensas, então nosso Pai também não vai nos perdoar. Olha que coisa interessante aqui. Nós perdoamos porque nós queremos ser perdoados. É isso que nos dá, então, podemos dizer assim, que esta é a segunda característica, a segunda razão por que nós devemos perdoar. A primeira razão que nós devemos perdoar é porque fomos perdoados. E a segunda razão é porque nós queremos ser perdoados. Porque vamos continuar pecando e nós vamos precisar do perdão de Deus. Nós temos que entender que quando nós somos perdoados pelo Senhor, não desliga em nós um botão dizendo o seguinte, não, você não vai mais pecar, você foi perdoado pelo Senhor e pronto, não peca mais. Muito pelo contrário, quando nós somos perdoados pelo Senhor, mais nós vamos buscar a presença do Senhor, porque nós queremos andar na presença do Senhor, e mais nós vamos falhar. E quando nós falharmos, nós temos que pedir perdão. Então, se nós queremos ser perdoados pelo Senhor, se eu quero que o Senhor me trate com bondade, se eu quero que o Senhor me trate com misericórdia, eu preciso aprender a perdoar as pessoas, tratando-as com bondade, tratando-as com misericórdia. Porque isso vem do Senhor. É como se fosse assim, primeiro eu sou perdoado, isso vem do Senhor na minha vida, e agora, aquela experiência que eu tive de ser perdoado, eu tenho que passar adiante. Não é uma coisa simples, porque todo cristão, podemos dizer assim, confesso, a respeito de Jesus e diz assim, quero que Jesus me trate. Será que deveria perguntar assim, deveria se perguntar, eu quero que Jesus me trate de uma maneira muito boa, será que eu tenho tratado as pessoas da mesma maneira que Jesus tem me tratado? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Esta é a pergunta que vai nos fazer refletir sobre essa questão do perdão. Irmãos, nós temos que tirar, irmãos e irmãs, nós temos que tirar da questão do discurso, porque é muito bonito nós falarmos do perdão, é muito bacana nós falarmos sobre perdão, é muito bacana nós falarmos que perdão tem a ver com deixar ir, não se apegar à vingança, é muito bonito isso, o discurso realmente é belo. Poderíamos ficar aqui 2, 3, 4, 5 meses só falando, só discursando a respeito do perdão, com embasamento teológico, com embasamento filosófico, com embasamento sociológico, enfim, teríamos muito material para podermos estar trabalhando sobre esta ideia do perdão, mas nós temos que entender o seguinte, isso tem que sair dessa questão da letra e tem que extravasar a questão da letra e entrar no nosso coração, impregnar na nossa vida, de tal forma que nós venhamos exercitar este perdão através das nossas atitudes perdoadoras, atitudes de perdão para com o próximo, porque nós queremos ser perdoados pelo Senhor. Então, é o momento de nós estarmos refletindo na nossa vida e nós pensarmos o seguinte, de quem que eu tenho raiva que eu ainda não perdoei? De quem que eu estou, alguém que tem me magoado bastante que eu ainda não perdoei? Olha só, eu estou dizendo que você tem que perdoar a pessoa, perdoar aquele que te ofendeu, ou aquele que ofendeu a sua família, você tem que perdoar, mas você não precisa ser o melhor amigo dessa pessoa. E outra coisa, você perdoa e você perdoa muitas vezes sem que a própria pessoa venha pedir perdão a você.
Existem aqueles que muitas vezes nos ofendem e chegam até nós e pedem perdão, nós perdoamos. Mas existem aqueles, que muitas vezes, na grande maioria é assim, eles nos machucam, eles nos maltratam, eles nos ofendem e nem sequer vêm pedir perdão. E são para estas pessoas que Jesus estava nos ensinando o seguinte: então, você tem que liberar perdão a elas, mesmo que ela não venha te pedir perdão. Ah, pastor, mas a pessoa não vem, ela tem que ter um mínimo de desconfiômetro para poder chegar e pedir perdão. Muitas vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, muitas vezes o pecado está tão degenerado na vida daquela pessoa, está degenerando tanto a consciência daquela pessoa, a razão daquela pessoa, que muitas vezes ela faz as coisas e acha que aquilo que ela fez é normal e que você tem que aceitar do jeito que está. Ela acha que aquilo que ela fez não é ofensivo, e muitas vezes é ofensivo. Então ela não vai se preocupar mesmo em pedir perdão. Por isso, se nós continuarmos carregando a mágoa que estas pessoas muitas vezes proporcionam na nossa vida, por elas não pedirem perdão, mas estarem nos ofendendo, nós vamos ser pessoas angustiadas, nós vamos ser pessoas tristes, nós vamos ser pessoas depressivas exatamente por causa de situações que não foram resolvidas e porque eu não liberei perdão. Porque eu continuei com aquela teimosia de que não, a pessoa tem que vir pedir perdão, ou eu vou preparar alguma coisa e vou me vingar. Não é isso que Jesus ensinou, não foi isso que Jesus fez, não foi isso que ele praticou, e ele espera que cada um de nós venhamos praticar, andar nos passos como ele andou, perdoando uns aos outros. Por isso que aquela pergunta que fiz anteriormente, ela deve ser algo de reflexão na nossa vida. Será que eu tenho perdoado as pessoas como Jesus tem me perdoado? Será que eu tenho sido misericordioso para com as pessoas como Jesus tem sido misericordioso para comigo? Será que eu tenho sido bondoso para com as pessoas como Jesus tem sido bondoso comigo? Nós perdoamos porque queremos ser perdoados. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Agora, para poder esclarecer, para poder dar ênfase a este ensino, Jesus usou uma história para contar para aquelas pessoas que estavam ao seu redor ouvindo esta palavra a respeito do perdão. E esta história, ela está em Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 35, É a parábola do credor incompassivo. Eu vou ler esta história e eu vou ler na nova versão transformadora para que nós possamos olhando para o texto bíblico, possamos extrair a consolidação deste ensino de que nós devemos perdoar como Jesus perdoou. Então acompanhe comigo a leitura desta passagem. Mateus capítulo 18, de 21 a 35. Assim nós lemos. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar ao senhor, ordenou que ele, sua esposa e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e disse: Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes.
foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei a sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia do teu companheiro como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Que história que Jesus conta para poder assim ilustrar e consolidar o ensino a respeito do perdão. Se você observou bem nesta história, existia um rei muito poderoso, um rei que era o controlador de todas as coisas, né? E dos empréstimos que ele fazia, e o rei então foi cobrar assim uma dívida de alguém que veio pedir um empréstimo. E esta pessoa, se aproximando do rei, ela começou a chorar, começou a falar, e ela disse que não tinha condições de pagar, ela não sabia o que fazer para pagar. O rei, ele se comoveu com esta história da vida da pessoa, e ele então perdoou aquela dívida. É mais ou menos assim, vamos supor que você está devendo ao banco, né, a um desses bancos aí que nós temos no Brasil, você está devendo mais de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. É um valor extremamente alto para uma pessoa, né? Você está numa dívida de 5 milhões de reais, é uma dívida muito alta. É uma dívida que você não vai dormir direito, você não sabe o que fazer, né? Talvez você vai ter até atitudes, né, que muitas vezes vão tirar você do equilíbrio, porque é muito dinheiro. Então você está devendo 5 milhões de reais. E aí o que você vai fazer? Você vai então ao presidente do banco. Você não vai ao gerente, você vai ao presidente do banco ou ao conselho de presidentes, ao conselho, né, diretor do banco, que normalmente o conselho são as pessoas que são donas do banco. Então você vai àquele conselho, você mostra todas as suas situações, você diz: eu não tenho condições de pagar, né? Normalmente, quando a gente não tem condições de pagar, os nossos bens são tomados, você perde algumas coisas e você vai até preso. Então você vai diante deste conselho do banco e diz: eu não tenho condições de pagar. E aí o que acontece? O presidente daquele conselho do banco ouviu a sua história, viu que você realmente estava sendo sincero, não estava tendo condições de pagar. E aí o que aconteceu? Ele disse o seguinte: olha, nós vamos perdoar a sua dívida. Você não nos deve mais nada. Ufa, que alívio! Alguém disse para mim que eu não devo mais 5 milhões de reais. Alguém não só me disse, como me deu um documento dizendo: está quitada a sua dívida, você não nos deve mais nada. Então eu penso que a pessoa vai sair dali, daquela reunião, né, que ela vai sair numa alegria, numa felicidade muito grande, porque ela recebeu muito mais do que ela imaginou, porque ela recebeu o perdão da sua imensa dívida, uma dívida de 5 milhões de reais. Então, ao acabar aquela reunião, a pessoa então sai dali, ela vai sair feliz porque ela não tem mais dívida, né? Então ela desce os elevadores lá do prédio, e aí ela saindo na calçada, ela vai e ela encontra com uma pessoa que estava devendo a ela 100 reais. 100 reais. Ela devia 5 milhões. Eu estou colocando aqui na proporção da história que Jesus estava dizendo, né? Que aquela pessoa tinha uma dívida muito alta. Então ela devia 5 milhões. E ela encontrou uma pessoa que devia a ela 100 reais. 100 reais. E aí o que ela fez? E ela começou a cobrar: me dá os 100 reais, está me devendo 100 reais, se você não me der os 100 reais eu vou te botar na cadeia,
né? E começou aquela discussão querendo que a pessoa desse R$100 e a pessoa dizendo: olha, eu não tenho condições, né? Está tendo pandemia, eu não estou trabalhando, eu não estou recebendo, o auxílio emergencial não veio, né? Meu cadastro foi negado, eu não estou recebendo nada, eu não tenho condições de te dar os R$100 que eu estou te devendo, eu sei que eu estou te devendo, mas eu não tenho condições. E aí começa aquela discussão. Enquanto eles estavam discutindo ali, algumas pessoas daquele conselho deliberativo do banco, né? No qual aquela pessoa que estava devendo R$5 milhões esteve diante deles, alguém passou ali e viu exatamente o que estava acontecendo e viu qual foi a atitude daquela pessoa, de pegar a pessoa pelo braço que estava devendo R$100 e levá-lo até a delegacia para forçá-lo a pagar os R$100. E aí então, esta pessoa que fazia parte do conselho, viu aquilo que aconteceu, voltou para o prédio, subiu e avisou ao presidente dizendo: olha, aquele indivíduo para quem você perdoou aquela dívida de R$5 milhões não teve bondade, não teve altruísmo, solidariedade suficiente para perdoar alguém que estava devendo muito menos, que era apenas R$100. Aí aquele presidente então do banco pede aos seus guardas particulares para que vão até a delegacia encontrar com aquele indivíduo que ainda estava lá fazendo um boletim de ocorrência e trazê-lo novamente ao presidente do banco. E ao estar diante do presidente do banco, depois que os guardas trouxeram, ele então disse o seguinte: olha, você não viu como que nós fomos misericordiosos com você? Você não viu como eu perdoei a sua dívida, que era muito alta, e você não teve condições, você não teve capacidade, você não teve amor suficiente para perdoar alguém que devia muito menos a você? Por causa dessa sua atitude, você agora vai ser lançado na prisão, a sua mulher, os seus filhos agora vão se tornar meus empregados para poder pagar essa dívida que você tem, até que ela seja quitada. E assim então aquele homem vai preso, porque não conseguiu perdoar uma pessoa que devia para ele R$100, sendo que ele havia sido perdoado de uma dívida de R$5 milhões. A história é essa. O que Jesus contou, eu contei para vocês aqui numa outra linguagem, numa versão mais contemporânea, usando coisas que nós conhecemos e lidamos no dia a dia. Mas a história é essa. Aquilo que Jesus estava querendo mostrar para aquelas pessoas, que nós precisamos agir com passividade, nós precisamos agir com mansidão, nós precisamos agir com misericórdia para com as outras pessoas. E é por isso que nós precisamos aprender a perdoar como Jesus perdoou. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, Deus perdoou você de tantas coisas, perdoou os seus pecados, perdoou aquelas coisas tão nojentas que você faz e que ninguém fica sabendo que você faz, mas Ele perdoou você, e você muitas vezes não consegue sequer dar um passo em perdoar alguém que está ao seu lado, alguém que está próximo de você, alguém que muitas vezes vem e pede perdão, ou alguém que mesmo que não venha pedir perdão, que você deveria perdoar. Assim como Jesus mostrou na sua atitude naquela oração: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, perdoando a multidão, perdoando os soldados, perdoando os escribas e fariseus, Jesus quer que nós venhamos aprender a perdoar. O perdão, ele faz parte, ele é um fator imprescindível na vida do cristão. Eu disse para vocês na semana passada que, no meu entendimento, existem dois fundamentos que o cristão deve estar caminhando com ele sempre, todos os dias. O primeiro é o amor e o segundo é o perdão. Amor e perdão são dois fundamentos na vida do cristão. E nós podemos ver isso na vida de Jesus. Jesus veio a este mundo por amor. Ele amou as pessoas, Ele nos ama, Ele ama cada um de nós, Ele ama você, Ele ama a mim. E Jesus não só nos ama com um amor incondicional, um amor profundo, mas também este amor interage de tal forma que nós somos perdoados pelo Senhor. Irmãos, perdoar como Jesus nos faz refletir o seguinte: como eu tenho levado a minha vida cristã? Eu não estou dizendo aqui que nós temos que ser pessoas idiotas, pessoas bobas, que podem ser facilmente manipuladas, não é isso?
Porque eu sei que existem pessoas que querem se aproveitar muitas vezes desta atitude de que os cristãos são pessoas, os verdadeiros cristãos são pessoas que realmente amam e que perdoam. Eles querem se aproveitar disso para nos enganar, para nos ludibriar. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que em situações que nós somos ofendidos e aquela ofensa está nos machucando, está nos maltratando, aquela ofensa ou aquela atitude tem nos prejudicado espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente, nós precisamos tomar uma postura, e a melhor postura para isso é perdoar, deixar ir, não se organizar em torno de uma vingança, não pagar de volta, mas deixar ir, não se importar. É nós estarmos sendo trabalhados pelo amor de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, de tal forma que nós venhamos a agir com uma atitude de perdão. Voltando lá ao texto de Efésios, que o apóstolo Paulo diz: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. O apóstolo Paulo nos coloca ali que para nós podermos agir, para que podemos dizer assim, para que o perdão possa agir na nossa vida para o outro, primeiramente nós precisamos ser benignos ou bondosos. Benignidade, bondade, aprendemos a ter bondade, sermos cristãos bondosos, compassivos, olhar com compaixão. Às vezes é difícil, meu querido, eu sei que é difícil você olhar para aquela pessoa que ou te maltratou ou ainda continua te maltratando com atitudes, com palavras, com o comportamento dela. E aí muitas vezes tem sido difícil para você, que aí você vai falar exatamente aquilo que eu comentei no início desse estudo. Ah, pastor, você não conhece a minha história, você não sabe o quanto que aquela pessoa está me maltratando. Mas como eu disse para você, o perdão não tem nada a ver com merecimento na vida daquele que está te ofendendo. Você não precisa esperar uma atitude boa, positiva daquela pessoa para poder assim perdoar. O perdão, ele não é amarrado ao que o outro, estará fazendo ou está fazendo, mas ele é vinculado, ele é liberado a partir do amor de Cristo que está impregnado no seu coração. Irmãos, durante a minha jornada de vida, eu tive que aprender a perdoar. Tive várias situações com pessoas, em locais de trabalho, uma pessoa muitas vezes ir lá na minha casa, falar um monte de asneira para mim, para minha família, mas se dirigindo especialmente a mim. E depois assim, eu ter que lidar com essa situação, diante da minha família. Vocês acham que isso foi tranquilo para mim? Não foi. Às vezes é até vergonhoso eu ter que, diante da minha família, ouvir aquelas coisas que eram calúnias, que eram palavras agressivas, palavras ofensivas, e eu me manter calado ali, não responder, E aí muitas vezes a minha família se sentir assim: nossa, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não posso deixar ele continuar fazendo isso que ele está fazendo com o Marcelo. Eu tive que enfrentar essa situação. Enfrentei essa situação calado, e Jesus foi trabalhando no meu coração de tal forma que eu perdoei aquela pessoa que especificamente foi à minha casa e teve esse tipo de comportamento com palavras agressivas, ofensivas. E aí o que acontece? 6 meses depois, aquela mesma pessoa me procura, com o coração assim, como se diz assim, com o rabinho entre as pernas, como a gente gosta de falar, que é a ideia do cachorro, quando faz alguma coisa, ele vem assim, todo mansinho. Aquela pessoa me procura, então, para poder pedir, para que eu pudesse ajudá-la a fazer alguma coisa, assim, assado e tal. E eu me dispus, e eu fui fazer aquilo. É claro que era uma coisa profissional, e eu também recebi por aquilo que eu fiz. Mas, se eu fosse uma pessoa vingativa, o que eu queria, o que eu poderia ter feito naquele momento era mandado ele para aquele lugar,
Mandar dizer, não, vai se explodir, rapaz, eu não quero nem saber de você. Agora você vem aqui na minha casa pedir para poder te ajudar, depois de tudo que você fez, eu passar. Quanto mais rancor, quanto mais angústia nós carregarmos no coração, mais difícil vai ser ou será os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Porque nós vamos sempre ser enxergados como pessoas que são rancorosas, pessoas que trazem uma mágoa por algo que aconteceu lá atrás, mas que você continua vivendo hoje. Aquilo ainda continua te prejudicando hoje, mas já aconteceu há tanto tempo. Nós temos que aprender que com o perdão de Cristo na nossa vida e com a liberação de perdão que nós podemos oferecer ou dar para as pessoas, mesmo elas não pedindo, nós estamos também nos curando. Nós estamos também nos tratando, nós estamos também retirando aquele lixo, aquilo que é nocivo de dentro do nosso coração, que nos faz sofrer, para podermos assim viver uma vida melhor, mais equilibrada. Meu irmão, minha irmã, não vale a pena você ficar 5, 10, 15, 20 anos guardando um rancor no seu coração, na sua vida, por algo que aconteceu há exatamente 15, 20 anos atrás, mas que ainda você continua machucado, que ainda você continua com rancor, com tristeza no seu coração. É aquele ferimento que você não tratou, você sabe que ele está ali, você olha para ele, ele continua ali, e em vez de você tratar, você deixa ele ali, você encobre, você bota um pano para tentar encobrir, e você sabe quando você tira o pano de um machucado, né, o que acontece? Por causa do sangue, né, aquilo ali vai arrancando, vai machucando, vai tirando pele, vai machucando mais ainda. E é o que muitas vezes nós fazemos na nossa vida. Nós tentamos encobrir os nossos ferimentos, aquilo que nós estamos sofrendo, que as pessoas causaram em nós, com panos que não são panos que trazem nenhum tipo de cura, nenhum tipo de benefício. Nós não passamos um remédio, não passamos ali um anti-inflamatório, não passamos um mercúrio, nada. Nós tentamos cobrir com os panos. Tentamos deixar, ele vai melhorar sozinho. Isso leva muito tempo, mas quando nós tratamos do ferimento, ele melhora com mais rapidez. O fato é que se nós queremos andar como Jesus andou, nós precisamos aprender a perdoar como Jesus. Precisamos aprender a perdoar como Jesus. Eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer para você. Qual é a sua definição de perdão? O que você entende como perdão? Já falamos disso na semana passada, mencionamos alguma coisa hoje sobre a questão do deixar ir, não se importar, não tratar com maldade aquele que te ofendeu, não se vingar, né? Mas qual é a sua definição de perdão? E aí eu quero que você pense, e essa resposta você pode deixar com você, para você poder refletir. Por que é tão difícil perdoar aqueles que nos ofendem? Por que é tão difícil perdoar aqueles que nos ofendem? Pensa sobre isso. E aí a terceira pergunta: por que devemos perdoar aqueles que nos ferem ou que pecam contra nós? Por que devemos perdoar aqueles que nos ferem ou que pecam contra nós? Vou ler para vocês, para poder assim encerrar, Colossenses capítulo 3, versículo 13 e Efésios 4, 32, para que possa te dar base para responder a esta questão. Ok? Assim nós lemos em Colossenses 3,13, na Nova Versão Transformadora. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Efésios 4:32, nós lemos da seguinte forma: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. E a última pergunta: pense em alguém que lhe ofendeu. De que formas
você pode demonstrar que tem perdoado esta pessoa? Pense em alguém que lhe ofendeu. E quais são as formas que você pode demonstrar que já perdoou esta pessoa? Se nós queremos andar nos passos de Jesus, precisamos aprender a perdoar como Jesus. Vamos lá. Já é tarde pra voltar atrás. Todo medo e a vergonha que senti foram embora. Quanta calma lava a alma, paz que me invade, coração que nunca viu real felicidade. Agora canta. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado através da vida de Jesus. Muitas vezes são ensinamentos difíceis, duros para a gente, Senhor, porque nós temos que quebrar aquele coração endurecido que o velho homem muitas vezes faz com que nós tenhamos.
Mas ajuda-nos, ó Pai, a aprendermos como Jesus e aprendermos com Jesus, aprendermos a perdoar. Ó Deus, eu quero pedir agora pela vida da minha igreja, dos meus amados irmãos da Igreja Batista em Itaquari, se existe alguma mágoa, se existe algum rancor no coração desses irmãos em relação às pessoas, em outras pessoas, que o Senhor esteja, ó Pai, ministrando perdão na vida deles, de tal forma que eles venham também aprender a perdoar todas as pessoas que estão ao seu redor e que talvez tenham lhe ofendido, tenham lhe machucado, tenham trazido assim rancor. Ó Deus, perdoa-nos, perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a perdoar o nosso próximo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã, aprendendo a perdoar como Jesus. Foi a lição de hoje, né? Sobre a nossa atitude, por que devemos perdoar como Jesus. Logo mais às 19 horas nós teremos o culto de celebração ao Senhor. Que os irmãos possam estar presentes, né, reunidos na sua casa, convidando as pessoas da sua casa para assistirem um culto de celebração ao Senhor. O culto de aniversário da nossa igreja na semana passada foi muito bom, foi maravilhoso. Eu agradeço a todos os irmãos e irmãs que participaram, que assistiram, que mandaram mensagens, que mandaram comentários lá no YouTube e também no Facebook. Que Deus abençoe a sua vida. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a consolação do Santo Espírito esteja com todos vocês desde agora e para sempre. Amém. Até a próxima.